Olá, meus queridos. Nossa aula de hoje será sobre um tema esperado por alguns de vocês que diz respeito à questão das chuvas no Rio Grande do Sul, ocorrida nos últimos dias, né? E vamos falar um pouco sobre isso, o que a geografia tem a analisar sobre essa temática. Lembrando que eu estou aqui nesse vídeo como um professor de geografia, tentando trazer uma contribuição para você e deixar claro que cada profissional tem a sua fundamentação, está sujeito a ter a liberdade de ter o seu ponto de vista. Existem profissionais de diferentes áreas que têm analisado esse fenômeno, profissionais da biologia, profissionais da hidrologia, profissionais da engenharia ambiental, enfim. Eu estou dizendo isso para dizer que cada área do conhecimento possui pessoas, né? Possui profissionais de diferentes áreas e cada um tem a sua contribuição e a sua fundamentação teórica. O fato é que nos últimos dias do mês de maio de 2024, muitas pessoas vieram a óbito, né? Foi uma tragédia, tem sido uma tragédia que levou mais de 100 óbitos e além de milhares de pessoas retiradas de suas casas, né? Enfim, a gente tem aí, poderia dizer que a gente tem um exemplo de uma migração que pode ser classificada como refugiados decorrentes de uma questão ambiental, decorrentes de um fenômeno ambiental, né? Há quem esteja classificando como um refugiado de um fenômeno climático, né? Alguém que está aí saindo e que não tem exatamente uma certeza, uma perspectiva de quando, como poderá voltar para suas residências. Quando a gente vai fazendo leituras, né? O professor também precisa estudar sempre, naturalmente, sobretudo um professor de geografia. Quando a gente vai fazendo leituras, pesquisas, lê artigos, assiste reportagens ou videoaulas de outros professores da área, a gente vê alguns conceitos importantes que têm sido utilizados repetidas vezes para a gente tentar entender por que aconteceu essa questão, tal como aconteceu no Rio Grande do Sul. Essas chuvas intensas, né, e repetidas, como a climatologia explicaria isso? Um conceito relevante que tem sido utilizado por vários profissionais e até jornalistas estão utilizando é o conceito de bloqueio atmosférico. O que seria isso? Isso aí seria, né, uma quebra da rotina do que a gente está acostumado a ver na climatologia, né? Existem duas abordagens para serem estudadas na climatologia. A climatologia, né, que segue, a gente estuda o comportamento das massas de ar, das frentes, a gente estuda os climas, seria uma perspectiva mais tradicional da climatologia. Porém, a climatologia, nas últimas décadas, né, ela precisou ser atualizada e considerar cada vez mais as anormalidades, as anomalias climáticas. Então, a gente tem uma climatologia que eu poderia dizer mais dinâmica, né? E tendo que considerar vários fenômenos e várias alterações climáticas. Nesse sentido, numa perspectiva tradicional, a gente sabe, quando a gente estuda os climas, né, quais são os climas do Brasil, quais são as massas de ar atuantes, e normalmente a gente entende, né, que a ciência ela é feita com base na repetição e a ciência também ela é feita, né, e o cientista, o estudioso, um profissional da meteorologia, ele observa a cada ano uma repetição. No entanto, nos últimos tempos, a gente tem visto o quê? A gente tem visto que algumas áreas vivem escassez de chuvas, outras potencializam essa pluviosidade, e muitos estudiosos têm utilizado esse conceito de bloqueio atmosférico para se referir que a gente tem nessa área do sul do Brasil a atuação, ora da massa de ar tropical continental quente e seca, versus, né, ora a massa de ar polar atlântica fria e úmida. São duas massas, né, que observamos aí ter origens diferentes, temperaturas diferentes, e graças a essas alterações a gente teria um efeito chamado de bloqueio que provocou uma sequência de dias de uma pluviosidade alta, essa pluviosidade não foi, né, melhor distribuída para outras regiões e que culminou com essa
lamentável enchente. Também tem se utilizado muito o conceito de onda de calor. Nos estudos sobre meio ambiente, já é comum ver esse conceito, essa nomenclatura. E os estudos sobre onda de calor, como por exemplo no centro-oeste e no sudeste, né, está ligado à questão das mudanças climáticas. Né? Quando a gente estuda o sul, quando a gente quer entender como, quando, por quê, o que está acontecendo no sul do Brasil, é claro que a gente não pode estudar ele isoladamente, mas a gente tem que estudar as outras regiões. E uma pergunta óbvia e clássica que a gente pode esperar que é: por que tantas alterações estão acontecendo nessa e em outras regiões? Isso está ligado ao desmatamento? Se você está fazendo essa pergunta, a resposta é claro que sim. Né? O desmatamento tem sido crescente, é lamentável. Nós temos aqui 3 regiões, centro-oeste, sudeste e sul, né? Progressivamente sendo desmatadas, né, para dar lugar a diversas atividades econômicas. As últimas décadas foram décadas de grande modernização da agricultura, sobretudo após a questão da Revolução Verde, no pós-Segunda Guerra. E eu diria que a gente está aí dando um preço alto, né, por tantas alterações, por tantas práticas predatórias no meio ambiente, e a gente vai sentindo que o meio ambiente vai dando as suas respostas numa relação causa e consequência. A área de ocorrência desse fenômeno que está sendo tão estudado e tão buscado é chamado Vale do Taquari, né, e do Rio Taquari, que fica localizado no extremo sul do Brasil. Esse vale, essa estrutura do vale, seria o final de 2 grandes planaltos que estão mais ao norte do país e que teriam uma altitude um pouco mais alta. E essa região sul seria o final desses pontos, né, que vai gradativamente tendo essa estrutura mais rebaixada, essa estrutura de vale, e que naturalmente, né, essa estrutura, por ser mais rebaixada, acumula água, tem um rio e que também corta várias cidades. E são justamente essas cidades que estão aí acometidas por essa situação, né, que já é reconhecido como reconhecimento, já é reconhecido como uma calamidade. Se a gente for pensar no histórico de outros eventos, tem gente fazendo essa pergunta: será que isso foi a primeira vez? Esse fenômeno de 2024 só aconteceu agora ou já aconteceu outra vez? Quando a gente pesquisa sobre isso e sobre a história da cidade de Porto Alegre, a gente vê enchentes na década de 40, em 2002, 2015, 2023, 2024. Então, observe que essa situação de hoje talvez tenha sido, né, já quem reconheça como a maior da história do Estado, mas se você pensar nessa informação, você vai observar que isso não é a primeira vez, tem toda uma história aí, né? Tem toda uma fluidez, tem toda uma história, e a gente tem aí essa repetição e também uma frequência. Se a gente for pensar nesses períodos, a frequência parece estar aumentando, né? Então, do ponto de vista ambiental, infelizmente eu tenho que dizer isso, na leitura de muitos estudiosos da área de meio ambiente e de geografia física, não adianta muito reconstruir determinadas moradias em determinados locais dentro desse vale, porque elas estão sujeitas, elas estão vulneráveis a assistir à repetição desse fenômeno. Talvez seria também adequado perguntar, em termos de planejamento urbano, a viabilidade, né, de manutenção dessa população ribeirinha nesses locais diante dessa frequência. Né? Eu não teria coragem de estar fazendo um investimento alto diante dessa frequência que ela é crescente. Então, essa tragédia ela é decorrente de quê? Ela pode ser melhor classificada como uma tragédia multifatorial, ou seja, ela tem aí um fenômeno atmosférico, como a gente citou, o caso do famoso bloqueio atmosférico, ela tem questões políticas, tá? Aí tem toda uma história, tem toda
uma questão para ser analisada aí, e tem também a questão hidrológica, a questão dos rios, a disposição desses rios, a manutenção, né, ou a não manutenção dessa vegetação da beira do rio, dessa mata ciliar. Tem uma série de questões para serem analisadas aí. Eu sinceramente espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, que tenha te acrescentado de alguma forma. Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de dar aquele velho like, de contribuir, de compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.